A tripulação do navio do STF começa a reclamar do seu capitão, começa a ter burburinhos sobre a direção que o navio está indo e se pode acontecer algum acidente iminente. E também começa a se ecoar críticas bem além das fronteiras do Brasil sobre as decisões desse capitão e sobre o poder desse capitão em mover o navio inteiro sem nenhum tipo de objeção relevante. Isso acontece exatamente porque ele decidiu, a bel prazer, retalhar um país por uma decisão. E essa decisão, ou melhor, a decisão dele, foi libertar um traficante que foi preso com 52 quilos de uma substância branca que é ilegal no Brasil e no mundo praticamente inteiro. Eu acho que é ilegal no mundo inteiro, se eu não me engano. E mesmo assim ele decidiu libertar. E agora, muitos dos seus parceiros e dos seus funcionários, alguns funcionários nem oficiais, como você vai perceber, começam a criticar ele em público. Temos que esperar como que esse capitão, com um ego tão grande, tão forte, ele vai reagir. Historicamente, ele não reage tão bem a críticas ou a objeções. Vamos começar agora para vocês conseguirem entender do que eu estou falando de forma bem detalhada. Começaremos. Negativa da Espanha de extraditar Eustáquio marca reconhecimento de perseguição política no Brasil. Eu comentei isso ontem. Essa notícia iria ecoar. E se por acaso a Interpol aceitar o requerimento da Espanha de tirar o nome do Eustáquio da lista, isso fica mais ainda oficial. Mas já tivemos uma escalada de ontem para hoje. Começaremos aqui escutando a palavra da Globo. A Globo eu considero que esteja ali com um relacionamento muito próximo ou até faça parte da tripulação do STF. E a palavra dela indo contra ao STF, eu acho que tem muito, mas muito peso e além do que ela fala é o significado dessa posição. Presta atenção. Atenção nessa decisão da Justiça Espanhola é a maneira como ela qualifica o crime. Ela não disse apenas que não tem equivalente no sistema legal espanhol. Ela está dizendo que o caso do Oswaldo Eustáquio é perseguição política. E por ser perseguição política, ela não vai acolher o pedido. Ela está dizendo que o julgamento Ou seja, a Globo colocou um cara ao vivo para falar que o STF está fazendo perseguição política segundo a Espanha. Mas continuaremos, não vou botar o vídeo todo porque acho que não é necessário, mas tem outra parte que eu acho também interessante. Vamos continuar. O Itamaraty sejam comunicados da decisão para que façam a devida comunicação diplomática com a Espanha. Então, eu queria que o senhor começasse explicando esse conceito da reciprocidade, se ele cabe nessa decisão que a gente acabou de noticiar aqui. Tá bom, esse é o ponto que me parece fulcral, fundamental. Mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás e dizer que toda vez que um magistrado, que é do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Ou seja, ele disse que o capitão desse navio não julgou de forma técnica como um juiz da Suprema Corte, mas julgou como um adolescente que ficou irritado porque alguém discordou da sua opinião. Está evidente que julgou mal em Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, mais de 50, 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... Ou seja, eles colocaram 3 pessoas distintas
para criticar o capitão desse navio. Será que eles não estão com muita coragem ou eles perceberam que esse capitão está ficando cada vez mais fraco e se eles não pularem ou começarem a se juntar à tripulação que vai se revoltar, eles podem simplesmente serem jogados a mar aberto e talvez não sobreviverem, já que o lucro da Globo explodiu no governo Lula, enquanto no governo Bolsonaro eles tiveram até prejuízo. Ou seja, a mão oculta está beneficiando a Globo. E se eles estão criticando, é porque essa mão oculta possivelmente não vai conseguir mais beneficiá-los da mesma forma que eles gostariam. E no final do vídeo eu vou te mostrar o porquê que eles estão fazendo essa posição. Mas presta atenção que tem mais algumas coisas. A Band também fez a mesma crítica, perguntando se o Alexandre de Moraes não está precisando de férias, porque ele está juntando uma sequência de decisões ruins, e temos que lembrar que ainda está rolando no Congresso a questão da anistia, que eles também vão ter que gastar capital político, gastar imagem para tentar parar. Só que eles estão se desgastando mais uma vez por decisões erradas do seu capitão. E obviamente que isso respinga na tripulação e a tripulação não fica feliz. Agora eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que eu achei bem legal. E esse aqui é o resultado já do eco que está dando no mundo e que isso não está se restringindo apenas para a nossa sociedade, para o Brasil. Quem está se revoltando não são apenas os brasileiros e vai vir mais pressão externa. The Economist, que é uma revista inglesa, se eu não me engano, o juiz que governaria a internet, Alexandre de Moraes, do Brasil, está em uma cruzada para intimidar a extrema-direita, restringindo a liberdade de expressão da internet. Nessa aqui, ele ainda faz até um somebody love, chama de extrema-direita, que beleza, a opinião deles, mas eles criticam o Alexandre de Moraes. Mas olha esse aqui, que também saiu hoje. Os dois saíram hoje após a decisão do Moraes de libertar o traficante. Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento, com o juiz superstar ilumina uma concentração excessiva de poder. E ele fala o seguinte, que o Brasil recebeu algumas pancadas na sua democracia nos últimos anos. Ele cita o impeachment da Dilma e ele cita essa parte que eu gostei. Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, foi preso por corrupção e agora é presidente novamente. E descemos mais um pouco, mas a democracia brasileira tem outro problema. Um juiz com muito poder. E nenhuma figura personifica isso mais do que Alexandre de Moraes, que ocupa o Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Isso aqui, amigos, é pressão internacional, E chegamos a um ponto que a pressão internacional começa a se tangibilizar em ações. Então presta atenção nessas falas aqui. Opa, sem áudio. Notícia do fato do Alexandre de Moraes não poder mais pisar nos Estados Unidos, o que pode ser estendido a ministros como Barroso, Gilmar Mendes e Paulo Gonetti, o PGR. O timing dessa notícia, o timing desse corte para Harvard é muito curioso, porque na semana passada, quem é que estava em Harvard tecendo loas, falando Alexandre maravilhoso? Barroso. Quem estava em Harvard falando Alexandre eu autorizo? Gilmar Mendes. E justo na segunda-feira, o governo Trump, que está com esta penimba em curso, corta mais de 2 bilhões de dólares de Harvard. E sabe o que é interessante? Ou seja, amigos, a pressão internacional está se tangibilizando como algo real e tangível. Isso explica parte dos tripulantes desse navio estarem criando oposição e alguns pulando no navio. Porque isso vai ganhar escala, isso vai ganhar força, os Estados Unidos já se posicionou, o mundo está se posicionando contra e o navio vai ser atacado por uma onda bem grande e algumas pessoas vão sair com ela do navio sendo expulsas. E obviamente que tem muita gente que não quer isso, mas isso não explica toda a composição da revolta.
também tem a mão oculta, que eles não vão conseguir ser tão benevolentes mais. Dito isso, presta atenção nisso aqui. Ex-embaixador, não cabe ao STF cobrar a Espanha por extradição de Eustáquio. Ou seja, o embaixador, que normalmente sempre fica do lado do STF, também começa a criticar publicamente. Será que não é muita coragem ou ele está querendo pegar o holofote para sobreviver também? E continua. Embate de Moraes com Espanha expõe nanismo do Itamaraty, diz deputado. E realmente expõe isso. Realmente expõe como vocês viram nos vídeos, simplesmente um amadorismo. Não é um país, não é um juiz de Suprema Corte. É um cara que ele não gosta de ser contrariado. É um cara com um ego gigantesco que não quer e não gosta de ser contrariado. Mas agora, Floriano, você falou que eles têm um motivo por estar fazendo isso. Aqui você apresentou alguns. Mas qual que é o fatal? Por que o barco está balançando tanto? Porque o dinheiro está acabando, amigos. Simples. O dinheiro vai acabar em 2027. Projeto que irá orientar o orçamento de 2026, apresentado sem participação de ministros, indica colapso a partir de 2027 e traduz a negligência de Lula com as contas públicas. Vai acabar o dinheiro e ninguém quer ser responsável pelo fim do dinheiro e alguns já sabem que vão parar de receber e não querem lutar uma briga que eles sabem que estão do lado errado. Ou seja, isso fragiliza novamente o governo Lula e a gente deve observar que em 2026 vai ocorrer uma grande troca, só que o Brasil não vai estar saudável economicamente, infelizmente. Mas isso vai educar a população, mostrando que não dá mais para ir para o lado da esquerda, porque a esquerda consome todo o dinheiro e só te larga dor e sofrimento e pobreza. Dito isso, o meu próximo vídeo vai ser sobre exatamente esse tema, explicar o que aconteceu e o que a gente tem que esperar para 2027. Então, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo.